Primeira coisa que a gente vai fazer então, para a gente começar a projetar a nossa estante industrial, é clicar aqui, né? Novo, peça. Clique em OK. Vai abrir essa parte aqui. A gente vai selecionar um plano que a gente vai começar a trabalhar. Vamos selecionar aqui o plano superior. E vamos começar a fazer a cantoneira da nossa estante industrial. Então, cada um tem um jeito de fazer, tá, pessoal? Eu vou fazer do jeito que eu acho mais simples, mais fácil de fazer. E do jeito que eu sugiro que vocês façam também. Então, clica aqui em linha, correto? Caso você clique em algum lugar errado assim, você aperta ESC e volta, vai cancelar. Então, aqui, vou clicar aqui num ponto. Ele vai aparecer essa linha tracejada quando estiver na direção da origem. Esse pontinho no meio aqui é a origem, tá, pessoal? O nome desse pontinho aqui. Eu vou clicar aqui, aqui. Quando ficar amarrado assim, é só apertar ESC. Então, fiz aqui a nossa esboço da nossa cantoneira, certo? Agora vamos dar as medidas. Eu vou fazer aqui com 50. Peguei aqui na dimensão inteligente, clica aqui com o botão esquerdo, clica em cima da linha que você quer dar cota, clica fora do espaço, botão esquerdo também, vai aparecer quanto que a gente vai querer dar de medida, né? E a gente coloca aí a medida que a gente quiser. Eu vou colocar 50 por 50. Essa estante a gente vai fabricar mesmo, tá, pessoal? Estou precisando para minha empresa lá. Então a gente vai produzir, eu vou mostrar todos os passos para vocês, projetando e fabricando depois, né? Ok? Então tá aqui 50 por 50, vou clicar aqui em chapa metálica, porque depois eu quero planificar isso, entendeu? Para cortar no corte laser. Então, clica aqui em flange base aba. Ele já vai dar esse formato 3D pra gente, né? Aqui é pra gente dizer o tamanho que a gente vai querer de espessura de chapa, correto? A gente vai fazer na chapa, como vai ser uma estante de aço para suportar bastante peso, então vamos colocar aí na chapa de 1/8, que é 3,175 milímetros, mesma coisa. Se vocês observarem, quando a gente quer tá torto assim, ó, fora de... tá meio torto assim, ó, clica aqui, ó, nesse quadradinho, nessa setinha, e daí clica nesse risquinho aqui que se chama normal A. Aí ele vai ficar numa posição boa pra gente poder ver de cima, assim, sabe? Então, pessoal, tava falando aqui referente à espessura, né? Tá vendo que a espessura tá pra fora do nosso 50? Correto? Que a gente quer colocar ela pra dentro, né? Então, quer 50 por fora, medindo daqui até aqui, no caso. Então, a gente vem aqui, ó, direção inversa e flega aqui, ó. Aí ele vai voltar pra dentro aqui, correto? Com relação à medida, comprimento aqui, ó, essa parte, né? Como que a gente coloca o dimensionamento? Clica aqui na direção 1. E vamos colocar aqui 2 metros de altura, que é igual a 2.000 milímetros. E se você quiser, depende da forma como você gosta de trabalhar e da peça, né? Cada caso é um caso. Mas tá vendo que ela tá partindo da base para cima, os 2.000, né? Se eu quiser que os 2.000 fiquem com uma referência, o meio da peça, no meio da peça, então eu venho aqui, ó, e eu coloco o plano médio. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Então a minha referência agora está no meio. Isso é bom para algum tipo de posicionamento que seja necessário depois. Para esse caso aqui não vai servir muito, mas é bom para vocês saberem como que funciona também. Então se quiser inverter, é só colocar aqui. Os 2.000 vai estar para cima dessa referência. Correto? Feito isso, clica no Vzinho, tá pronta a nossa cantoneira. Mas agora, como a gente quer facilitar, depois não quer ficar furando nada, a gente vai fazer tudo isso aqui no corte laser. Então já vamos fazer as furações também. Eu vou selecionar a face que eu quero fazer as furações, no caso essa aqui. Selecionei a face com o botão esquerdo, clico em esboço, vou criar uma linha de referência. Então peguei a linha aqui, e agora eu vou colocar aqui no meio, no centro mesmo, né? O centro, pessoal, ele tá pegando, se vocês repararem, ele tá pegando daqui até aqui, tá? Não tá pegando daqui até aqui, correto? Mas tudo bem, pra gente agora vai ser diferente, então eu vou pegar aqui mesmo. Vou pegar aqui até o centro aqui da peça e até a esquerda, certo? Apertei ESC para sair a amarração. Ficou essa linha aqui. Como eu estou usando essas duas linhas como linhas de referência, apenas para auxiliar, eu vou clicar com o botão esquerdo, vou segurar o Ctrl e vou clicar com o botão esquerdo aqui nessa outra linha, para selecionar as duas ao mesmo tempo. Selecionei as duas, eu vou marcar isso aqui, ó, para construção. Isso aqui é muito importante, tá? Porque senão, quando a gente vai fazer as furações, tudo vai atrapalhar essa linha. A gente só quer usar essas linhas aqui como referência. Então, botão esquerdo, para construção, e dou um OK aqui. Correto? Ficou toda tracejada porque ela está só como referência mesmo. Agora vamos vir aqui, ó, fazer o nosso furo. Então, pegar o círculo, vou clicar em cima da linha, vou puxar um pouquinho para onde vou arrastar, né? Arrastar, e clico com o botão esquerdo novamente. Soltou o círculo. Agora vamos dimensionar ele. Clicar aqui em dimensão inteligente com o botão esquerdo. Vou clicar na linha do círculo, né? E vou trazer para fora, vou clicar novamente. E vou colocar aqui que eu quero um furo, eu vou usar um parafuso de M8, aqui no caso é 8 milímetros de diâmetro, né? Como a gente quer uma folguinha aí, caso o encaixe aí depois de dobrado, tudo nunca fica perfeito, né? Como a gente quer uma folguinha, eu vou colocar aqui um diâmetro de 10, correto? E como eu vou deixar uma referência aqui de 25 milímetros, né? Vou selecionar essa aresta aqui, ó, essa aresta, e vou clicar aqui no círculo, na linha do círculo, com o botão esquerdo. E ele vai me dar uma cota que eu vou dimensionar para 25 milímetros também.
correto? Então, sempre que uma cota estiver bem dimensionada, pessoal, ela vai, que ela não vai fugir, ela vai ficar preta a linha. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um ESC aqui. Vou deletar essa cota aqui que eu coloquei agora. Vou dar um delete. Tá vendo como ela ficou azul? Então, isso quer dizer o quê? Que tem alguma coisa que não está amarrada. Se eu pegar isso aqui, ó, eu posso arrastar ele para qualquer lugar, tá vendo? Então, é sempre bom deixar pretinho, com todos os dimensionamentos, para que não ocorra nenhum erro. Depois, né, você acaba clicando sem querer, movimentando a peça e acaba errando o projeto aí. Então, sempre deixa tudo amarradinho. Agora, para a gente não precisar ficar fazendo furo por furo, a gente vai usar um recurso chamado padrão linear de esboço. A gente clica aqui com o botão esquerdo, ó, vai selecionar o círculo, opa, clica com o botão esquerdo, a gente vai vir aqui, ó, vai dar a direção que a gente quer, correto? Então a gente quer fazer um padrão linear nesse sentido aqui, ó, da vertical. Então eu vou selecionar essa linha aqui mesmo como referência. Ó. Selecionei essa linha que a gente fez de esboço e vou agora selecionar aqui, ó, entidades para padrão. Vou selecionar aqui essa caixinha e clicar no círculo, correto? Então tá vendo aqui que ele está criando um círculo exatamente igual a esse que a gente fez. Eu vou dizer que a gente quer aqui 5 iguais, correto? Com um espaçamento aí, pessoal, vamos ver se vai ficar bom aqui, uns 400 mais ou menos, que vai dar uns 40 centímetros, correto? Vamos ver quanto que ficou aqui esse final, daqui até embaixo. Cliquei em dimensão inteligente, 375. Eu vou colocar aqui, ó, que eu quero 175 daqui até embaixo. Vamos ver quanto que ficou entre os furos aqui. Cada furo desse daqui a gente vai fazer a fixação de uma prateleira, correto? Ó, acho que ficou bom essa altura aqui. Vou colocar com 150, 150. Tá bom. Depois a gente consegue movimentar com uma paleteira, tudo, né? Bom, vou colocar aqui 175 mesmo. Feito isso, pessoal, vamos ver aqui. Aí, o furo tá desenhado, mas ele não tá furado a peça ainda, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui em recursos, clica com o botão esquerdo, corte extrudado, clica com o botão esquerdo. No caso aqui, ó, como a nossa chapa é fina, né, de 1/8, ele sempre vem com esse padrão aqui como cego. Mas digamos que, e ele está com 10 milímetros, por isso que ele está atravessando aqui, ó. Ele vai atravessar, tá? Ó, se a gente clicar aqui, ele vai atravessar, correto? Mas digamos que essa espessura fosse aí uns 50 milímetros, né, uma outra peça. Aí teria que vir aqui, ó, se quiser editar, depois clica no botão esquerdo, vem aqui em editar recurso. E aí aqui você consegue aumentar ou diminuir, né, conforme a sua necessidade. Eu coloco o valor aqui, ou coloca passante aqui também, que daí não importa a espessura, ele vai atravessar, correto? Vou deixar aqui o passantinho mesmo. E pronto. Então toda a nossa lateral da nossa cantoneira aí tá furadinha, correto? Para a gente não precisar fazer todos esses passos, pessoal, de volta, o que a gente vai fazer? Vamos usar um outro recurso agora, que a gente vai espelhar, correto? Esse furo para essa lateral aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar criar um plano médio aqui, ó, de diagonal. A gente vem aqui em geometria de referência, clica nessa setinha, clica em plano, seleciona essa face aqui e essa aqui que a gente quer usar. E veja que ele vai criar um plano exatamente na diagonal ali, correto? Aí a gente vai dar um OK. Agora a gente vai vir aqui em padrão linear, clicando nessa setinha, e vai clicar aqui em espelhar. O que a gente vai espelhar? A gente vai espelhar o recurso de furação, os furos, né? Então a gente clica aqui, ó, na árvore, e vem aqui, ó. Seleciona aqui, ó, espelhar, né, a face em relação a qual plano? A face é um plano, a gente criou um plano para isso. Então a gente clica aqui, seleciona essa caixinha, e vai clicar no plano que a gente criou. Pode clicar tanto aqui quanto aqui, tá? Então, clicamos, selecionamos o plano de referência, e agora a gente vai selecionar o recurso, ó, faces a espelhar, ou recursos a espelhar. No caso, a gente vai usar um recurso. Recursos a espelhar. A gente vai vir aqui e clicar no recurso corte, que foi o que a gente fez. Ó, ele já vai replicar todas as furações que a gente fez. Muito mais fácil, né? Fazer todos os furos novamente. Então, a peça está toda furada. Não precisamos ficar olhando para o plano aqui. Vamos selecionar o plano e vamos ocultar esse plano. Clica aqui, ó. Se quiser exibir ele depois para usar novamente, clica aqui, ó. Clica no plano aqui e exibir. Ele vai ficar exibido. Correto? Vamos ocultar. Tá aqui a nossa cantoneira. Daqui a gente não precisa criar mais nada, já está prontinha. A gente vai usar 4 dessas, né? Depois a gente vai ver como é que faz os desenhos, vai gerar o arquivo de... Dá até pra gente gerar já o arquivo de corte laser dela. Então, como que a gente vai fazer? Isso aqui é uma chapa que vai ser dobrada para virar essa cantoneira aqui toda furada, né? Vai cortar no laser e dobrar. A gente vem aqui, ó, chapa metálica e clica em planificar. Ó, planificamos ela, tá planinha. Correto? Planificamos, clica aqui, normal. Vamos selecionar a face que a gente quer gerar o arquivo de corte laser. Clica com o botão esquerdo na face. Vem aqui, na lateralzinha, salvar como. E aí, vamos selecionar aqui a estante industrial, a nossa pasta. Vamos chamar aqui de base 001. Ou suporte 001. Suporte 001. Pronto.
Salvamos a nossa peça e vamos salvar agora ela como DWG para cortar no laser. Então aqui, pessoal, DWG. Esse é o arquivo padrão para corte laser, tá? Você pode usar, tem algumas máquinas que lê o DXF também, que é esse aqui, ó. Máquinas mais antigas, principalmente. Mas, né, o normal de todas, assim, é o DWG. Então, clique em salvar. Não clique em mais nada, para não correr risco de fazer alguma coisa errada. Vem aqui, seleciona aqui a chapa metálica. Selecionou, clica aqui no vistinho, ok. Olha que legal. Ele selecionou certinho aqui o arquivo de corte laser. Esse arquivo é o arquivo CNC. A máquina vai entrar, pessoal, e vai fazer exatamente o desenho que tiver aqui. Por isso que é importante ver se não ficou linha de dobra, nada, entendeu? Senão a máquina, se tiver uma linha aqui de dobra, a máquina vai entender que tem que cortar. E aí corta tudo. Beleza? Salvamos, tudo certinho. Vamos desplanificar agora, dobrar, né, no caso. Salvar nesse formato aqui pra gente poder fazer a montagem depois. Beleza? Não vou gerar os arquivos em PDF com cota agora. Depois, no final, daí a gente gera tudo. Depois que eu desenhar tudo aqui, tá bom? Vamos fazer a nossa próxima peça. A nossa próxima peça que vai ser qual? A bandeja, né? A estante, né? A base da estante ali. Então, vem aqui, novo. Caso de vocês esteja assim, pessoal, ó, certo? Não tem problema, é só clicar aqui em peça. Vai funcionar normalmente, tá? Ali, aquele recurso ali é quando você já criou seus templates, essas coisas, né? Que eu tenho lá nos primeiros vídeos lá, um passo a passo, como criar seu template, como começar a mexer no SolidWorks do zero. Aqui é mais, eu tô mostrando um projeto mesmo, quem quer fazer uma estante, né? Quem quer conhecer os recursos, aprender a mexer no SolidWorks aí do zero, vai lá no meu canal, nos primeiros vídeos lá, tem o passo a passo, aula 1, aula 2, aula 3, tá bom? Então, nossa bandeja, pessoal, vamos começar por desenhar do plano superior também. Esboço, clica no botão esquerdo no quadrado. Vamos colocar aí, ó, eu costumo sempre projetar da origem. Isso nos facilita muito também, pessoal. Parte de posicionamento, tudo mais. Então, selecionei o retângulo aqui, ó, vou deixar ele mais ou menos na medida que eu quero ali, né? Dimensão inteligente, vai ser uma estante aí com 2 metros de largura por 40 de profundidade, no caso 400 milímetros, né? 40 centímetros, 400 milímetros. Aqui, por padrão, o SolidWorks é sempre em milímetros, tá? Então tá aí. Damos um vistinho aqui, viemos em chapa metálica, flange, base, aba. E vamos colocar a espessura que a gente quer da nossa chapa. Aqui, como vai ser uma chapa dobrada, que vai dar resistência, né, para ela, vamos fazer uma chapa 1,2. Ok? Clicamos no OK, tá aqui a chapa. Só que, pessoal, se a gente fizer uma chapinha assim, ó, isso aqui vai entortar tudo, tá entendendo? Então o que a gente vai fazer? Vamos dar resistência nessa chapa. A gente vai fazer o quê? Flange de aresta. Clica aqui, vem na aresta, clica aqui, onde a gente quer fazer uma dobra para dar resistência. Arrasta um pouquinho para baixo aqui, não importa onde pode arrastar, qualquer lugar aqui. Pronto. Aí vem aqui e coloca a medida que a gente quer essa aba. Vamos colocar aqui com 50, correto? 50 milímetros. E vamos selecionar todos os contornos aqui, porque a gente quer fazer dobra em toda ela, né? Aqui, a gente quer dobrar aqui, a gente quer dobrar aqui, a gente quer dobrar aqui também, e a gente quer dobrar aqui também, correto? Então, ó, tudo, selecionamos as arestas ali para fazer as dobras. Feito isso, 50 milímetros, isso aqui, pessoal, esse 1,5 é esse espacinho aqui, tá? Se a gente quer aumentar, ó, quer diminuir, vamos deixar aqui no meio mesmo. A espessura, mais ou menos a espessura da chapa aí, né? Para não entortar nada aqui no biquinho. E aqui é legal se você quer deixar, por exemplo, assim, a medida para fora ou para dentro, ó, tá vendo? A dobra para fora ou para dentro, ó, entendeu? Da linha. Eu sempre assim, ó, porque a nossa cota de 40 centímetros, 400 milímetros por 2.000, é sempre por fora que a gente mede, né? Então aqui a gente deixa por fora também, correto? E vamos dar um OK aqui. Feito, tá lá. Agora a gente vai dar mais uma dobrada, porque a gente quer que fique bem resistente mesmo, entendeu? Vai ser uma estante industrial aí que vai ter que aguentar bastante peso, tá, pessoal? A gente usa muito caixa aí com estoque de parafuso e porta lá na empresa. E é muita coisa mesmo, então vai ter que aguentar peso. Aí vamos fazer mais uma dobra. Flange de aresta. Clicamos aqui onde a gente quer fazer as dobras e agora vai ser ao contrário, ó. Não vai ser para baixo, vai ser para dentro, né? Mais ou menos onde a gente quer. E vamos selecionando todas as arestas que a gente quer dobrar, ó, que legal. Aqui, aqui e aqui também, a famosa bandeja. Isso aqui é muito usado em quadro elétrico, tudo, né? Esse tipo de projeto. Aqui vamos colocar... Não, aqui não precisa ser muito não, pode ser 20 milímetros. Que vai dar resistência à dobra, né? Aqui pode até 15. 15 já dá bom. Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui, editar. Tudo certo. Então tá feito nossas duas dobras aí, né? Aqui e aqui. Aqui fica forte, aqui tá resistente. Tá bom? Vamos planificar ver como é que ficou. Olha que legal.
né? Agora vamos fazer as furações para coincidir. Eu vou usar um recurso aqui que é Ctrl Tab. Ó. Ah, Ctrl Tab não, porque a peça não está aberta. Vamos abrir aquela cantoneira que a gente fez, que é essa aqui. Então, vamos fazer os furos que vão coincidir com esses furos que a gente fez aqui. Ó. Correto? Então a gente vai vir aqui, vai selecionar a face que a gente quer furar, no caso essa. E agora se a gente apertar Ctrl Tab, ó, muda para lá. Muda para cá, Ctrl Tab, beleza? Vamos selecionar aqui e vamos colocar esboço e linha. Vamos colocar uma linha bem no centro aqui, ó. E vamos puxar para cá. Vamos puxar até aqui, ó. E depois a gente espelha. Selecionamos as duas linhas, correto? Essa aqui e essa aqui, para a construção. Círculo, vamos vir aqui, selecionamos a linha, selecionamos o centro do círculo na linha e vamos dimensionar aqui também, para 10 milímetros também. Agora vamos dimensionar daqui até a lateral com... Vamos soltar aqui, ó, qualquer medida e vamos ver quanto que ficou da nossa cantoneira, para a gente deixar certinho aqui, ó. Avaliar, medida, vamos selecionar aqui essa face daqui até aqui. Tá vendo as costas que puxou aqui, ó, que legal? Então ficou com 24,913. Uma medidinha chata, né? Mas tá bom. 24,913. Vamos colocar aqui. 24,913. Certo? Aqui ele ficou 901 por causa da... aqui tá 913, tá vendo? Mas é décimo, centésimo, milésimo. Tá certinho. Fizemos isso, a gente vai fazer o furo lá do outro lado também. Então vamos espelhar. Curso... Vamos aqui fazer o corte, né? Então vamos espelhar primeiro aqui, ó. Esboço. Espelhar entidades. Vamos selecionar a entidade que a gente quer espelhar. Ó. Então a gente quer espelhar esse círculo com relação a essa linha aqui, ó, que a gente criou. Aqui. Então ele vai ver já por esse lado aqui, ó. No momento que a gente clicou aqui, ele espelhou. E vamos dar um OK. Demos OK, tá aqui o círculo. Qualquer alteração que a gente faça aqui agora nesse momento, ele vai alterar aqui também, ó. Entendeu? Então, tipo, se a gente vier aqui, eu quero esse furo aqui com 8 milímetros, ou com 2 milímetros. Ó, ele reduziu para 2 aqui e reduziu para 2 aqui também automaticamente. Beleza? Então é bem legal esse recurso aí. Poupa bastante tempo, eu uso muito. Vem aqui em recursos, corte, passante. OK. Quando a gente clicou em OK, lembra que eu ensinei do passante? Ó, então ele não fez só aqui, ele veio do outro lado da chapa e furou aqui também. Ó. Então essa é a vantagem de usar o furo passante, tá? Se fosse só o cego, ó, cego, com 10 milímetros, ele ia fazer o furo só nessa parte aqui mesmo. Ó. Não ia atravessar, tá vendo? Então a gente quer que ele atravesse porque a gente vai fixar o outro lado também. Olha lá. Feito. Feito isso, vamos salvar aqui. Se cair a luz, qualquer coisa que acontecer, a gente não perde o trabalho. Vamos chamar de suporte 002. Esse formato padrão que salva é sempre o formato do SolidWorks, tá? Para editar uma peça e tudo mais. Fizemos o furo nas duas abas da bandeja e dos dois lados aqui também. A gente vai precisar fazer a furação, a mesma coisa aqui, ó. Correto, pessoal? Então a gente pode também usar esse recurso que a gente criou do espelhamento, que a gente usou aqui, né, no caso, para fazer. Só que daí a gente vai ter que fazer duas vezes esse recurso. Eu acho que acaba não valendo a pena. É mais fácil fazer o esboço aqui mesmo, selecionar essa face. Aí a gente faz a mesma coisa que a gente fez no começo. Arrasta para cá, traz aqui. Seleciona as duas linhas aqui como construção. Cria o círculo, 10 milímetros. Qual foi a medida mesmo? Vamos ver aqui. Que medida que ficou aqui. Vou sair do esboço. Primeiro que eu saí do esboço, né? Eu saí, eu tava aqui, ó. Eu tava editando, mas eu quero conferir uma coisa no outro recurso que a gente fez. Então eu saio, não dá mais para mexer aqui. Eu venho aqui agora, ó, na árvore. Esse quadrado aqui eu chamo árvore de construção. Eu venho aqui no corte que a gente fez e eu vou ver que medida que estava aqui, ó, dou 2 cliques. Aí, ó, 24,913. Agora eu vou usar aqui também. Ó, clico no botão esquerdo, editar, dimensão inteligente, clico aqui na borda, 24,913. E eu vou espelhar esse círculo a essa linha. Ó. E vamos cortar. Beleza? Tudo furadinho, maravilha. Salvamos. E vamos gerar o nosso arquivo de corte laser também. Olha que legal, quando a gente faz as furações aqui, quando a gente transforma em plano, né, em chapa metálica, os furos já aparecem aqui também. Então a máquina vai cortar exatamente como está aqui.
clica na face que você quer, que é a máquina corte, né? Então, a gente quer que a máquina sempre corte esse contorno aqui, correto? Então, a gente vai selecionar a face, clicar aqui em salvar como, vem aqui e DWG. Esse é o jeito mais fácil de gerar o arquivo DWG. Não tem jeito mais fácil que esse aqui, tá, pessoal? Pelo menos não que eu saiba, né? Se tiver alguém, comenta aí e ensina a gente. Mas, acredito que não vai ter, não. E salva aqui e dá um OK. Pronto, tá o arquivo geradinho. Lindão. Clica em salvar. Volta ela no modo 3D aqui dobrado. Salva novamente. E agora vamos fazer a montagem da nossa estante. Novo e montagem agora. Clica aqui em montagem. Vamos colocar o nosso suporte primário aqui. Selecionamos ali, soltamos aqui com o botão esquerdo também. As peças, por configuração minha, tá, pessoal? Sempre vai vir fixa. Ou seja, o que quer dizer? Que não dá para arrastar. Se a gente puxar ela aqui, a gente não consegue arrastar, ó. Correto? A menos que você clique com o botão direito e clique em flutuar. Que é o que eu vou fazer agora com a próxima peça. Que é o que a gente vai trazer para cá. Ó, a gente vai precisar de 4 desse aqui, tá? Então tem 2 maneiras de fazer isso. Uma é vindo aqui, inserir componentes, e vem aqui, clica aqui novamente. É um clique, coloca no meio da tela aqui, e clica novamente para soltar. E agora, se eu clicar com o botão esquerdo e segurar, eu não arrasto. Para eu poder arrastar, eu tenho que vir aqui, clicar com o botão esquerdo aqui, clicar com o botão direito, né, na peça que eu quero mover, e clicar em flutuar. Aí ele vai liberar, ó. Agora ele não está mais fixo, liberou. E agora eu consigo movimentar para onde eu quiser, girar ela se eu quiser, né? Entendeu? Com o botão direito segurando, ou com o botão esquerdo para arrastar ali, né, nesse sentido, correto? É uma configuração que eu deixei para um projeto específico que eu estava fazendo que me facilitaria. Depois eu tenho que desfazer isso aí, tá bom? O de vocês, provavelmente, quando vocês soltarem, já vai estar assim. Não vai precisar fazer isso de clicar com o botão direito aqui, fixar ou flutuar, beleza? A gente vai precisar de 4, né? Então, já tem 2. Outra maneira de colocar a peça é selecionar a peça que você quer aqui na árvore, dar um Ctrl+C, copiar, né? Ctrl+C e Ctrl+V na tela, ó. Quantas vezes você quiser, ó. Entendeu? É um jeito fácil também. Aí vem aqui, flutuar. Legal, né? Agora, nós vamos começar a dar cara aí para nossa estante, que é posicionando nas posições corretas. Vem aqui em posicionar. Vamos fazer o alinhamento dessa face aqui com essa face aqui. Clica aqui em coincidente, ó, coincidente. Tanto na árvore aqui, quanto aqui você pode selecionar a forma como você quer. Aqui nós vamos usar o coincidente, ó, porque elas vão ficar aí exatamente na mesma altura. Clique em OK. A mesma coisa a gente vai fazer com essas faces aqui. Clica nessa face e essa aqui. OK. E aqui dá um OK. Então aqui, ó, pessoal, elas estão coincidentes, elas não vão se movimentar mais, se afastar nos outros sentidos, só assim, ó. Correto? E vamos posicionar essas aqui também, ó. Vamos chegar aqui, deixar mais ou menos como a gente quer. E aqui também. Aí. E vamos selecionar aqui essa face junto com essa. OK. E essa face junto com essa. OK. E essa face aqui junto com essa. E essa aqui junto com essa. Vamos ver se ficou mais ou menos. Tem mais um posicionamento que a gente tem que fazer. Que é esse aqui, ó. Essa junto com essa. Aí. OK? Os posicionamentos eles estão aqui, ó. Caso precise editar ou excluir algum deles, é só vir aqui, ver qual foi o que você quer fazer. Clica no botão direito. E aí você consegue editar caso você queira. Beleza? Então tá aqui nos nossos 4 suportes e vamos colocar agora a bandeja aqui. Vamos inserir componentes, trazer as bandejas. E já vamos posicionar aqui. Aqui eu vou colocar como flutuar, posicionar. Aqui eu já vou posicionar diretamente os furos que a gente fez. Esse furo aqui é muito importante, pessoal, saber o seguinte, ó, sempre que for selecionar concentricidade de furos, não clica aqui em aresta, ó, entendeu? Porque depois lá na frente, se for um projeto grande, se for dependendo da peça, se essa peça movimenta, articula no caso, né, vai dar problema, tá? Clica sempre na face, tipo, na parte da espessura assim do furo, né? Seleciona a face, clica em posicionar, tá vendo a face? E aí vem no outro furo que a gente quer fazer a concentricidade. Clica aqui, ó. Pronto. Ele vai ficar exatamente concêntrico, ó. Beleza? Dá um OK. Vamos fazer a mesma coisa com essa furação e essa aqui que a gente criou. OK. Olha que massa, ó. A peça já ficou top de linha, ó. Certinho, do jeito que a gente queria. Correto? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Também dá para fazer o seguinte, pessoal. Se o furo tivesse, se a gente acertou muito bem aí as medidas, dá para selecionar a face, ó, clica na face, e aí clica aqui, ó, que a gente quer fazer isso aqui, né, selecionar ela encostada, e essa face aqui encostada aqui também, ó, vai dar certo também, tá? Mesma coisa, mas porque a nossa peça ficou bem desenhadinha ali, com as medidas corretas, tá?
veja o que é melhor para vocês, experimentem, né, outras alternativas, beleza? E vamos fazer agora aqui desse outro lado. Aqui, e aqui, aqui e aqui. E essa aqui também. Essa aqui acabou dando certo já por causa dos posicionamentos. Então ela tá amarradinha ali, nem vai precisar. Nem vai precisar. Olha que legal. Olhando de cima, tá bem certinho. Correto? Tá posicionada a nossa primeira bandeja. E agora nós vamos fazer a mesma coisa com... Vamos colocar mais bandejas aqui, né? Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó. Primeiro vamos ver que distanciamento que ficou, que eu esqueci já, dos furos. Avaliar, medida. Vamos clicar nos furos aqui no distanciamento para a gente ver qual que vai ser os distanciamentos das bandejas. Então ficou com 450 milímetros. Então a gente vai vir aqui em montagem, padrão linear de componentes. Aqui na direção a gente vai selecionar uma aresta que a gente quer mostrar em que direção que a gente vai fazer o padrão linear. Vamos selecionar essa aresta aqui, ó. Tá vendo aqui o sentido? E aqui a gente vai colocar 450 milímetros, correto? 450 milímetros. Qual componente que a gente quer multiplicar e fazer esse padrão? Essa bandeja aqui, ó. Selecionamos ela. E aqui a gente coloca quantas peças a gente quer replicar, né? Então são 1, 2, 3, 4. A gente vem aqui, 1, 2, 3, 4. São 4 para baixo, com a que já está aqui 5, né? Por isso que tá contando 5 aqui. Então ele conta com a que você já selecionou. Olha que da hora. Então aqui perfeitamente alinhado. Aí depois é só vir aqui. Eu tenho um recurso, se você quiser colocar parafuso, porca, no teu projetinho aí para ficar bem da hora. Você vem aqui, ó, em componentes de fixação inteligente. Eu não vou fazer isso aqui, porque o meu não está instalado aqui esse recurso, tá, pessoal? Mas eu vou atualizar o meu software, e aí eu já instalo esse componente aí para poder mostrar para vocês também. Mas eu acredito que nos nossos vídeos aí tenha uma instrução de como utilizar já esse recurso de fixação inteligente. Aí você seleciona o furo, ele já vai trazer para você, tipo, se você seleciona o tipo de parafuso que você quer, e ele já preenche todos os furos com os parafusos que vocês querem, tá? Mas é para uma outra aula. Então aqui tá certinho, vamos salvar. Salvar como? Montagem. Montagem questão. Olha que legal. Agora vamos gerar os desenhos em PDF, porque quem vai dobrar precisa saber o que vai fazer, correto? Não é simplesmente cortar lá e ficar com a barra chata furada, tem que dobrar. Então vamos começar a gerar esses arquivos aí de dobra, né? Então a gente vem aqui, novo. No caso eu vou usar um template que eu já tenho pronto aqui, tá, pessoal? Vocês têm que vir aqui, ó, desenho, clicar em OK, e o meu não vai abrir porque eu deletei os que inicia com SolidWorks e acabei fazendo os meus próprios, tá? Também tem como fazer isso, instruindo como fazer isso aí nos meus vídeos. Mas vocês vão clicar aqui, clicar em OK e apertar em A4, tamanho A4. Eu, no caso, vou vir aqui no avançado e clicar aqui no A4, que está com o meu próprio template, tá? Então vai abrir o formato da folha A4 aqui, tá, pessoal? Pronto para imprimir, né? Que é o que a gente usa aí nas impressões, tudo. E vamos trazer aquelas peças para cá. Então, desenho, vista modelo, suporte 1. 2 cliques aqui e vamos soltar aqui, ó. Correto? Só que tá bem pequenininha, ó. A pessoa o operador não vai conseguir enxergar isso aqui. Então a gente vai melhorar de uma forma que fique legível, né? Mas antes vamos projetar a outra vista, que é essa aqui, sim. E agora sim. Selecionamos aqui e vamos mudar aqui a escala. Vamos colocar 1 para 12 para ver como é que fica. 1 para 12, vamos ver. Tá bom assim, pessoal. Por que eu digo que tá bom assim? A gente vai usar um outro recurso chamado vista de detalhes. Clica aqui, ó, seleciona o que você quer dar de detalhe, solta e traz para cá. Aí nessa vista, a gente vai aumentar mais para ficar bem bacana para o operador. Opa. 1 para 4, 1 para 2, ó, aqui ficou legal, aqui enxerga bem. Ok? Anotações, dimensão inteligente, e vamos dar as cotas aqui para ele saber o que ele vai dobrar. 50 por 50. Correto? É assim que ele tem que dobrar. O nosso produto final a gente quer que seja 50 por 50. Se quiser deixar, pessoal, tem gente que deixa assim, e eu muitas vezes deixo assim também, ó, quer ver? Eu seleciono aqui, esse quadradinho, né? E vem aqui em contorno, ó, contorno completo. Aí ele vai fazer esse círculo gigante que é exatamente esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. Muita gente faz isso, ó. Deixa assim o círculozinho. Correto? Dá pra deixar um círculo parcial também. Olha aqui. Irregular ou parcial, sem contorno.
Veja o que é melhor para vocês aí, tá? Tá correto das duas formas. Aqui faltou a espessura também da chapa. Clica na aresta. Pronto. Agora vamos mostrar o comprimento. Correto. 2000. 2000 milímetros, ou 2 metros, né? E vamos dar mais uma... fazer mais um detalhe aqui, ó. Lista de detalhes. Aqui. Vamos trazer para cá, ó. Vamos colocar aqui. Isso aqui. De novo. Detalhes. Vamos fazer nesse de baixo aqui para não ter BO. Vamos dizer aqui que o nosso furo é 10 milímetros. Quanto que ele tem que ficar com relação a essa borda aqui. Com relação à parte de fora, né? E essa aqui. E 175 de baixo para cima, correto? Vamos dar as cotas entre os furos. Agora. Clica aqui, clica no lateralzinho do furo, do círculo. E faz isso em tudo, pessoal. Entendeu? Depende da empresa que você vai enviar a peça para cortar, ou quem que vai estar interpretando esse desenho. Tem que cuidar para não ter informações aí poluídas, né? Não poluir tanto o ambiente da folha, para não confundir a cabeça do operador. Tudo que você puder facilitar para o operador é melhor, entendeu? Feito. Então evitar, por exemplo, se eu coloquei 175 aqui, ó, da base daqui, eu não vou colocar daqui até aqui também, entendeu? Poderia colocar, mas não vou colocar, porque fica duplicado, vai acabar poluindo aqui, ó, entendeu? Se já tem informação aqui, ó, não vai poluir aqui, entendeu? E eu prefiro trabalhar com uma folha mais limpa, assim, né? E agora, a gente vai facilitar a vida do cara que vai orçar pra gente também isso aqui. Como que a gente vai orçar? Se a gente não colocar um arquivo planificado para ele saber qual que vai ser o tamanho da chapa que ele vai ter que usar, né? Digamos que não fosse simples assim, 50 por 50, digamos que tivesse 30 dobras ali na nossa peça. O cara vai ter que sair fazendo conta de raio, de espessura de chapa, quantidade de dobras e tudo mais, entendeu? Ou redesenhando a peça inteira. Então vamos facilitar a vida do cara. Vem aqui, ó, vista modelo, seleciona a peça novamente, dá 2 cliques. Só que antes da gente soltar, a gente vai clicar aqui, ó, padrão plano. E aí a gente vai trazer e vai clicar aqui na chapa. Na chapa não, na folha. Clicou aqui 2 vezes, soltou. Vamos dimensionar o tamanho da folha também, uma escala personalizada aqui para ficar melhor, mais legível, né? Vou colocar aqui um para 12. Vamos ver um para 8 como fica. Já ficou ruim, tá vendo? Vou deixar um para 12 mesmo. Ok. Olha que legal, ele trouxe a peça planificada pra gente, ó. E o operador vai saber que ele vai ter que fazer uma dobra para cima, entendeu? Com raio de 3. Então, anotação, dimensão inteligente. O orçamentista, ele vai saber que ele vai ter que orçar uma chapa aí com pelo menos 100 milímetros, vamos dizer assim, para a máquina cortar, né? E que a nossa peça tem 2 de comprimento também. Então, o blank, o nome disso aqui é blank, a linguagem técnica, né? O blank de 94 por 2000. Então, ele sabe certinho como fazer o orçamento com relação a essa peça aqui. No caso, pessoal, se é a tua empresa, você tem o maquinário para fazer isso aqui, é muito legal você fazer a regulagem de uma coisa chamada fator K. Toda máquina tem seu fator K. E ele vai influenciar na distância da linha de dobra com relação à tua referência, né? No caso aqui, ó, daria 47,43 a linha de dobra. É onde o operador teria que posicionar o maquinário para poder amassar aqui e dobrar 90 graus, como está escrito aqui, ó, para cima, para poder chegar no nosso produto final. Como a gente não sabe qual que é o fator K do fornecedor, a gente não vai marcar, não vai marcar essa aresta. E a gente só vai dizer para ele que a gente quer isso aqui, ó. Esse aqui que interessa pra gente, é o produto final. Se ele vai deixar com 47,5, 47,2, 48, fica a critério dele, porque a gente não tem acesso à informação do nosso fornecedor com relação ao equipamento dele, ok? Com isso aqui ele já tem informação mais que suficiente para fabricar. Agora, o que o orçamentista vai orçar pra gente? Ele sabe que ele vai cortar no laser e que ele vai dobrar. Mas que material que é? Vamos dizer para ele. Nota, clica com o botão esquerdo. Liga, qual tipo de aço que é? Aço 1020, correto?
Aqui, pessoal, a gente já tem o peso por quilo. Por quê? Porque quando a gente vem na peça, o meu computador, o meu SolidWorks, ele já está configurado. O material aqui, ó, 1020, tá vendo? Mas se não tivesse, você vem aqui nessas listrinhas, clica com o botão direito, editar material, e aí você vai dizer qual que é a liga de aço que você está utilizando. Se é um aço carbono, se ele é um aço inoxidável, se ele é alumínio, tá entendendo? Ligas de alumínio. Entendeu, pessoal? Isso aqui é muito importante, porque isso aqui vai determinar peso do teu material, resistência do teu material, caso você vá fazer um ensaio aqui dentro do SolidWorks, é possível também, entendeu? Então, avaliar, ó, propriedades de massa. Ele vai dizer para nós, ó, que essa peça pesa 4,73 quilos, 4,7 kg. Se a gente quiser esse valor em gramas, a gente clica aqui em opções, usar configurações personalizadas, e aqui a gente consegue mudar para gramas, entendeu? Mas a gente não quer mudar, deixa assim. Beleza? Voltamos lá no nosso arquivo de desenho. 4,74 quilos. Quantas peças a gente vai querer? Vamos clicar aqui com o botão direito e vamos editar isso aqui, ó. Editar. Vamos deletar isso aqui, que ele está configurado para outra coisa. Vocês não vão precisar fazer isso, tá, pessoal? Clica aqui em nota, vem aqui, clica no botão esquerdo, 4 peças a gente vai querer. Ó, que legal. Tem outra forma de fazer isso de forma automática também, que eu ensino em outro vídeo. Mas aqui eu estou ensinando como se vocês não tivessem essas configurações, tá? Tratamento. Galvanização, pintura, qualquer coisa, coloca aqui, ó. A gente não quer isso, tá? Projetado por, aí vocês colocam também aí quem que é o projetista, o desenhista, enfim. Que eu só vou colocar aqui, projetado, Denis Oliveira. Beleza? Vamos salvar o arquivo de desenho, que é no formato DRW. Salvamos. Salvar todos. E aqui a gente vai salvar também no formato PDF, que é o que a gente vai imprimir. PDF. Aí, quando a gente vier na nossa pastinha, ó, vamos atualizar aqui, ó. Aqui tudo que a gente já criou, tá? Que legal. Tá aqui. Então, ó, suporte 001. Ó o nosso PDF, que bacana. Tá aí, ó. É isso que a gente vai imprimir. Beleza? Vai enviar lá pro pessoal também. Legal, né? Agora vamos fazer isso com a outra peça também. Vamos sair. Já tá tudo salvo, salvar tudo. E vamos criar um novo desenho A4. Vamos criar um novo desenho agora para a peça 2. Vista modelo, 2 cliques aqui. Trouxemos a nossa bandejinha para cá. Vamos girar ela, pessoal, para ficar no sentido comprido aqui, no sentido vertical da folha, tá? Clica com o botão direito, girar vista, vamos colocar aqui 90. Aí ficou de pé, ó. Aplicar, fechar. Olha que legal, hein, quantos recursos a gente está aprendendo aí num projetinho tão simples, né? Então tá aqui. Vamos tombar aqui, ó. Vamos colocar ela de assim, ó. Opa. Cadê? Isso, essa vista aqui. A gente quer. Essa aqui, ó, que mostra essas partes aqui pra gente. Vamos mudar a escala também, uma escala maior. Vamos para 12. Vista projetada. Arrasta aqui para cima, clica, solta. Seleciona 50. Clica aqui. Nessa outra aqui também. 50 por 40. Vamos colocar a medida do nosso furinho aqui. 10. Aqui da lateral a gente quer com essa distância. E aqui da lateral a gente também quer com essa distância aqui. Aqui, vamos dizer aqui que a gente seleciona essa aresta até a aresta final, para dizer que nossa peça tem 2.000 de largura da nossa estante aqui, né, no caso, correto? E agora, pessoal, vamos trazer aquele balãozinho, aquele círculo ali com a vista de detalhes, que é para o pessoal saber que essa peça, ela é enrijecida, né? Então, vamos trazer esse detalhe para cá, ó. Vamos aumentar essa escala aqui também. 6, vamos para 4. E vamos dimensionar. Dimensão inteligente. 15 por 15. De enrijecido.
E agora eu vou fazer uma vista projetada dessa peça, que se não ficar muito grande, vamos ver como é que vai ficar. Ó, a vista projetada dela. Como que faz a vista projetada, pessoal? Clica aqui em vista projetada, clica aqui e arrasta na diagonal. Ó. Se eu arrastar para lateral, ele vai me dar uma vista lateral. Se eu arrastar para cima, ele vai me dar a vista de cima. Se eu arrastar na diagonal, vai me dar uma vista isométrica. Beleza? Então aqui, a vista. Vamos tirar esse daqui. Vamos jogar mais pro cantinho. Aqui não atrapalha ninguém. Colocar na escala ali. Pra 8. Muito. Ficar 1 para 12 mesmo. Mas, na verdade, a gente pode colocar a escala que a gente quiser, tá, pessoal? Se a gente colocar aqui a 1 para 10, que não tem ali no personalizar, nos padrões, ele vai ficar 1 para 10 também. Tá bom? Então veja aqui que é melhor para vocês. Agora vamos colocar a vista do planificado, né? Do Blank. Então, vista modelo, suporte 02 e padrão plano. Vamos trazer para cá, aumentar a escala. 1 para 12. Ó. Então, você está vendo quanto mais dobras tem, mais facilita a gente mandar essas informações para o operador, né? Porque ele vai saber que ele tem que dobrar essa primeira linha para baixo e essa para baixo também, e ambas em 90 graus, para conseguir fazer esse enrijecido aqui, ó. Entendeu? Bem legal esse software, né, pessoal? Puxa vida. Eu trabalho com ele já há muito tempo, pelo menos uns 15 anos aí, e não troco ele por nada. Dá medida do Blank por orçamentista, para facilitar a vida dele, e dá um descontinho para nós. Assim funciona. Então o Blank ficou de 519 por 219, né? Ele já sabe o que fazer com essas informações também. Aqui não faltou nada, não tem necessidade de sair cotando todos os furos aqui por um motivo, pessoal. E essa peça, ela não vai ser produzida furada manualmente, entendeu? Se fosse manualmente, a gente teria que cotar todos os furos para o operador saber aonde que vai furar, tá entendendo? Mas como não é manual, vai ser um corte CNC, uma máquina de corte laser, por isso a gente gerou os arquivos DWG, então não tem necessidade de fazer as cotas de todos os furos. Essas cotas aqui é simplesmente para o orçamentista poder saber essa do furo, que a máquina vai conseguir fazer essa furação. Ele tem que saber, né? Às vezes manda um microfuro ali de 0,01, sei lá. Daí ele vai falar, minha máquina não faz esse tipo de corte, ou é uma máquina de corte plasma, e se você mandar aí com 2, 3 milímetros não vai fazer também, entendeu? Mas como é um laser, vai fazer tranquilo. E as linhas de dobra e as abas é importante dobrar para o operador da dobradeira. Entendeu? Então a gente cota dessa maneira, porque a gente sabe que essa quantidade de informação é o suficiente para poder produzir. Mas se você tem dúvidas com relação ao processo que vai ser fabricado, aí você sai cotando tudo, não tem o que fazer, entendeu? Cota essa aqui também e tudo mais. Mas para a gente já é o suficiente para a empresa que a gente vai mandar fabricar e o processo que vai ser feito. Aqui também. Quantidade de peças 5 unidades. Aqui, se você quiser instruir, né, laser e dobra, você coloca também. Eu geralmente até faço isso, mas não tem necessidade agora nesse momento, que é só uma coisa simples que a gente vai produzir. Projetado por... E vamos salvar nossa peça. No momento que a gente salvar, salvamos. E agora a gente vai salvar como PDF. Não vou salvar ainda, que eu notei que não ficou aparecendo peso aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Suporte 02. Ó, tá vendo que o material não está especificado para essa peça? Então vamos especificar ele, por isso que ele não apareceu lá, entendeu? O peso aqui, ó. Foi algum bugzinho que deu aí no caminho. Editar. 1000 unit. Ok, salva. E agora ele não puxou aqui porque eu devo ter deletado essa informação em algum momento. Mas dá pra gente fazer também, ó. Clica aqui. Aqui, ó. Eu tenho que lembrar qual que é.
Eita, que sumiu o negócio aqui. Bom, sei lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte, tá? O peso, caso tenha bugado aí pra vocês também, alguma situação, alguma vez, e você tem pressa, não quer mexer na configuração, você vem aqui direto no arquivo, ó. Opa, sumiu nossa bandeja, vamos abrir ela aqui. No nosso arquivo, clica em propriedades, vai ver o peso, né? Ele até alterou aqui também, ó. 10,27 quilos. Nossa, ficou pesada essa peça, hein? Barbaridade. Tudo bem, faz parte. Aqui, ó. 10,27 quilos. Pontinho. Resolvido também. Salvamos. Vamos salvar em PDF. E é isso aí. Agora ficou faltando somente... Ficou faltando somente o desenho da nossa montagem final, né? Vou fechar aqui para não ficar tudo aberto. Então, nova montagem. Opa! Então, novo. Esse daqui é o meu padrão de montagem, de desenho de montagem. Procurar montagem distante. Tá aqui a nossa estantinha. Vista projetada, arrasta para o lado. Diagonal. Eu sempre aconselho em montagem assim, fazer pelo menos 3 vistas. E eu costumo fazer sempre a isométrica também, para facilitar a vida de quem vai montar. Dimensão inteligente, vamos colocar aqui. Ó. Não vai ficar número arredondado aí por causa das espessuras, né? Ó, 2006. Aí se vocês quiserem alterar as medidas de vocês, ou fazer, mas não fazer com 2 metros aqui, vocês que veem aí, tá bom? Que fica melhor para vocês. Para mim tá bom assim. Ó, vai ficar com 2 de altura por 2 de largura. Com o espaçamento aqui, não tem como errar também, porque já tá tudo furado, né? Só vamos colocar aqui a instrução para quem vai montar pra gente, para fazer uma fixação, ó. Fixar com parafusos sextavados M8 por 8 por 10. Ou M8 por 15. Pode ser por 10 mesmo. Com depressão. Pronto. Ah, pode ser arruela lisa, pode ser arruela de pressão. Para esse tipo de situação aqui, pessoal, tá bom demais. Agora se é uma máquina, equipamento, um dispositivo, aí já tem que ver certinho qual que é a necessidade. Para isso aqui tá bom. Largura ficou dessa maneira. 106. E agora, olha que legal esse recurso aqui, pessoal, que eu vou ensinar vocês. Tabela, lista de materiais. Da onde que vai tirar a lista de material? Qualquer uma dessas 3 listas aqui, né? Vai pegar tudo que está no projeto. Então, seleciona aqui, somente peças. Clica aqui no OK, olha a listinha de material. E tudo que está aqui, pessoal. Se tivesse uma máquina aqui com 1000 itens, teria os 1000 itens aqui também na lista, com quantidade, tudo certinho. Bacana. E agora vamos fazer os balãozinhos, né? Qual que é o item 1? A gente não sabe qual que é o item 1, sabemos. Então, item 1, vamos ver quem que é. Ó, esse é o item 2 e o item 1, esse aqui. Agora quem está vendo sabe que esse aqui é muito usado em manual de montagem, de móveis, essas coisas, máquina também, usado muito. Tá aqui, se tiver alguma descrição, você coloca a descrição tá onde? A descrição, pessoal, ó, se você quiser abrir uma das peças que está aqui no desenho, clica com o botão esquerdo e clica aqui, ó, vai abrir a peça que você clicou. E onde que está aquela descrição? Essa descrição aqui, ó, que aparece aqui. Tá aqui, ó, vou ensinar para vocês. Quando você salvar como? Tá aqui, ó, add description, né? Então, você adicionar a descrição aí, aí vai aparecer lá. Aí você salva e vai aparecer lá. Beleza? Então, aqui para nós não tem descrição, dá até para deletar essa coluna aqui, ó. Pronto. Vou salvar. Tá, um instante. Salva com o PDF. Então, tá aqui também nosso desenho de montagem, bem bonitinho.
Feito, pessoal. Bem bacana. Todas as peças aí geradas. Ó, correto? Os PDFs, aprendemos bastante recurso. Foram aí basicamente 1h17 para poder instruir vocês aí certinho e fazer o projeto dessa estante industrial. E nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês a fabricação real dessa estante. Então acompanha a gente aí no canal, se inscreve, ativa o sininho, segue a gente aí sempre, compartilha com... Pode ser que tenha muita gente aí que sabe muito mais, né? Mas pode ter gente que está com dificuldade e pode ajudar essas pessoas aí, tá bom? Então vamos fazer esse vídeo chegar até elas. Beleza, pessoal? Nos próximos vídeos a gente vai mostrar a fabricação, montagem e montagem dessa estante. Beleza? Um abraço, até a próxima.